Então, muito bom dia, lá em casa a quem estiver a assistir e naturalmente aqui a todos os presentes. Iríamos então dar continuação neste longo dia de trabalhos com o nosso próximo painel de comunicações, que é o painel 6, uma apresentação simbólica. Vão ter, enquanto apresentadores, eu, o colega Eduardo Santos e a colega Cláudia. E iríamos, só dando algumas informações gerais, começar por uma questão de logística com as apresentações virtuais, ao qual eu pedia o cuidado, depois de apresentarem, ficarem para o fim por causa da discussão, e depois, no final, passaríamos às apresentações físicas aqui no auditório. Pedia também um escrupuloso cumprimento para termos espaço para a discussão dos tempos de apresentação, ok? Comunicações orais 10 minutos, 5 minutos para as questões dispostas. Obrigado. Iríamos então começar com a primeira comunicação oral eletrónica, que é intitulada A Percepção dos Enfermeiros do Serviço de Urgência sobre a Cultura de Segurança Hospitalar, que nos vai ser proferida pela colega Marlene Ribeiro. Pode começar, Marlene. Olá, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar todos os presentes, a Comissão Organizadora e a Comissão Científica deste evento. Eu vou apresentar um trabalho intitulado Percepção dos Enfermeiros do Serviço de Urgência sobre Cultura de Segurança Hospitalar, que foi realizado por mim, pelo enfermeiro António Pereira, que é o elo de ligação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica ao Grupo de Gestão de Risco Hospitalar, e pela enfermeira Cristina Pinto, que é a enfermeira gestora do serviço e do departamento. Queria mencionar apenas que este trabalho foi realizado não em nenhum contexto académico, mas sim no âmbito do Plano de Ação da Gestão de Risco do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica para o ano 2021. Então, no ano de 2000, a publicação do relatório To Where is Human? Building a Safer Health System pelos gabinetes da qualidade nos Estados Unidos trouxe ao público o problema da segurança do doente. E só para simplificar, eles disseram que aquelas manchetes que nós habitualmente líamos, como alguém que tinha sido operado a um membro errado, alguém que tinha sofrido uma queda em ambiente de cuidados de saúde e que tinha ficado com lesões ou até acabado por falecer, que era só a ponta de um iceberg e que era emergente delinear estratégias para melhorar os ambientes dos cuidados de saúde e torná-los mais seguros. A cultura de segurança, percebida nas dimensões do saber, estar e fazer na organização, sob as influências dos valores, das crenças, das atitudes, percepções e padrões de comportamentos grupais e individuais, determina o compromisso na organização da organização na procura de práticas e ambientes seguros. Mantém-se como um pilar estratégico no Plano Nacional para a Segurança do Doente, que recomenda a sua avaliação e que está alinhado com aquilo que são as recomendações internacionais, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde. Assim, no âmbito do nosso Plano de Ação da Gestão de Risco para o ano 2021 do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, apesar de todas as adversidades inerentes à pandemia e à sobrecarga de trabalho, nós pretendemos responder à pergunta qual a percepção dos enfermeiros do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica sobre a cultura de segurança hospitalar. Isto para termos dados iniciais do trabalho que nós pretendemos realizar, para depois podermos comparar ou termos como um indicador do trabalho que foi realizado neste sentido. O objetivo, então, é analisar a cultura de segurança e identificar também áreas prioritárias de intervenção e a finalidade de contribuir para a melhoria da cultura de segurança, para a qualidade dos cuidados e para os ambientes da prática da enfermagem mais positivos e seguros. Assim, desenhamos um estudo quantitativo, transversal e descritivo, que decorreu no Serviço de Urgência Médico-Hospitalar, Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de um Centro Hospitalar do Norte de Portugal, num período que engloba a pandemia por Covid-19, entre 6 a 30 de junho de 2021. Os participantes foram os enfermeiros do respectivo serviço e foram determinados os critérios de inclusão, que eram todos independentemente do vínculo, e de exclusão, que eram as pessoas que se encontravam em licenças, períodos de integração e os colaboradores na investigação. As variáveis em análise foram para a caracterização sociodemográfica, profissional e académica e a cultura de segurança. A fonte de dados foi o questionário hospitalar sobre a cultura de segurança do doente, que é um instrumento que se encontra traduzido e validado para a população portuguesa por EIRAS e seus colaboradores, e é um instrumento composto por 42 itens de resposta fechada numa escala graduada de tipo Likert, desde o discordo fortemente ao concordo fortemente, e que posteriormente a análise é feita da seguinte forma: são criadas 12 conjuntos de resposta que correspondem a 12 dimensões da cultura de segurança.
Para cada conjunto é analisada a percentagem de respostas positivas, sendo que se a percentagem de respostas positivas for superior a 75%, aquela dimensão é considerada uma força da cultura de segurança. Se for inferior a 50%, aquela dimensão é considerada uma fraqueza da cultura de segurança. A análise de dados foi realizada no programa informático SPSS e foram aplicados métodos estatísticos descritivos simples para concretizar os nossos objetivos. Os procedimentos éticos englobaram a autorização para a utilização do questionário, o parecer da Comissão de Ética para a Saúde, a autorização do Conselho de Administração, o consentimento informado, livre e esclarecido por parte dos participantes e a anonimização dos dados realizada através da codificação dos questionários. Assim, a nossa população acessível era de 80 enfermeiros, sendo que foram excluídas 11 pessoas de acordo com os critérios de exclusão definidos. Foram então disponibilizados 69 questionários e só foram recolhidos 68. Destes, foi feita uma análise da qualidade dos dados de acordo com aquilo que são as recomendações das autoras e foram excluídos 2 questionários porque encontravam-se completamente em branco e 9 questionários porque tinham a mesma opção de resposta em quase todas as secções. Um questionário tinha uma secção toda em branco, pelo que também foi excluído. Assim, a nossa amostra final foi de 56 questionários elegíveis para análise. A nossa amostra foi constituída maioritariamente por pessoas do sexo feminino, com uma representatividade percentual de 62,5%, uma equipa jovem, com idade inferior entre os 35 anos, entre 30 a 34, 25%, e inferior a 30 anos, 33,9%. Também um bocadinho fruto do rápido crescimento do serviço e da contratação de enfermeiros neste período pandémico. Quanto às habilitações académicas, 96,4% tinham o grau de licenciado, e quanto ao título de enfermeiro especialista, só 23,2% têm o título de enfermeiro especialista. Destes, 16,1% o título de especialista em enfermagem médico-cirúrgica. Quanto ao tempo de experiência na organização, então, vemos realmente que a equipa é jovem, 28,8% encontra-se na organização entre 3 a 7 anos, depois, com 19,2%, experiência na organização entre 1 a 2 anos ou entre 6 a 11 meses. Relativamente à percepção dos enfermeiros de serviço de urgência médico-cirúrgica sobre as 12 dimensões da cultura de segurança, nós vemos então que a percentagem de respostas positivas foi superior a 50% para o trabalho em equipa e a aprendizagem organizacional de melhoria contínua, mas, no entanto, eles não são consideradas forças, porque era só se fosse superior a 75%. Expectativas de supervisor ou gestor e ações que promovam a segurança do doente, feedback e comunicação acerca do erro, transições, abertura na comunicação, trabalho entre unidades, resposta ao erro não punitiva, percepções gerais sobre a segurança do doente, apoio à segurança do doente pela gestão, dotação de profissionais e frequência da notificação, obtiveram percentagens de respostas positivas inferiores a 50%, pelo que foram consideradas fragilidades. Comparando os resultados com os resultados de outros estudos a nível nacional, temos o relatório nacional da Direção-Geral da Saúde e da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar. A salvaguarda da comparação dos nossos resultados é que a amostra deste estudo só tinha 60% de enfermeiros, o resto pertenciam a outros grupos profissionais, mas nós vemos realmente que a cultura de segurança não tem, assim, as dimensões não são consideradas realmente, não existem muitas forças, não é, nestas dimensões. As nossas percentagens de respostas positivas foram inferiores à desse estudo, no entanto, com um padrão um bocadinho semelhante. Quanto ao estudo de Ribeiro e seus colaboradores, um estudo publicado este ano, apresentam a percentagem positiva de respostas para as dimensões da cultura de segurança num estudo que foi realizado num centro hospitalar do norte de Portugal também, e eles também só tiveram uma dimensão da cultura de segurança que foi considerada uma força, que foi o trabalho em equipa. Depois, algumas não eram nem forças nem fraquezas, mas a maior parte também são consideradas fragilidades na cultura de segurança, com percentagens de respostas positivas baixas. Aqui uma visualização gráfica diferente dos mesmos dados, que nos permitem perceber que realmente as nossas respostas apresentaram percentagens de respostas positivas inferiores àquilo que foi relatado a nível nacional. E aqui, comparando só com o contexto internacional, o trabalho em equipa é realmente o trabalho em equipa e o apoio à segurança do doente por parte da gestão são normalmente as dimensões que são consideradas forças, e a dotação de profissionais e os momentos de transição são as dimensões que são consideradas prioritárias de intervenção por serem fraquezas.
Quanto ao grau de segurança do doente no serviço, 60% da equipa considerou que era aceitável, que é uma posição mais neutra, não é muito bom nem é muito fraco, é aceitável. E quanto ao número de notificações realizadas no último ano, 43,6% dos colegas referiram que fizeram entre 1 a 2 notificações e 27,3% referiu que não realizou qualquer notificação no último ano. Concluindo, 10 dimensões da cultura de segurança no nosso contexto são fragilidades, necessitam de intervenção prioritária urgente. Os enfermeiros consideraram como aceitável o grau de segurança do doente no serviço e 43,6% referiram entre 1 a 2 notificações no último ano. Isto tem imensas implicações para a prática, porque nós realmente precisamos de trabalhar todas as dimensões da cultura de segurança, umas mais que outras. Eu enumerei aqui algumas intervenções que nós sugerimos no nosso relatório de investigação, algumas estamos já a trabalhar, outras ainda não, e vou só dar o exemplo da frequência da notificação, que nós sugerimos promover uma cultura não punitiva, utilizar os resultados da análise das notificações para gerar recomendações. Nós fizemos uma ação de sensibilização no serviço para a importância da notificação e explicámos também como é que funcionava o sistema de notificação e que a cultura era realmente não punitiva, mas sim de análise daquilo que era relatado. Ou seja, é necessário que as pessoas notifiquem os eventos e os incidentes que ocorrem diariamente nos contextos, para que haja números sobre aquilo que realmente acontece e que se possa fazer uma análise e intervir no sentido de melhorar esses problemas e de os reduzir. Nós tínhamos nós considerávamos que provavelmente poderia haver um gap entre aquilo que era notificado e aquilo que acontecia no serviço, por exemplo, relativamente às quedas, que por semestre era notificada 1 a 2 quedas e nós achávamos que possivelmente existiam mais. Após esta ação, passaram a ser notificadas cerca de 15 a 16 quedas por semestre, e isso permitiu realmente implementar a utilização de meias antiderrapantes e de cintos abdominopélvicos no serviço. Nós no nosso relatório realmente apresentámos então algumas medidas e sabemos que algumas até a nível organizacional estão a ser trabalhadas, outras ainda não, porque não conseguimos debruçar-nos sobre tudo. E relativamente às implicações para a investigação, nós consideramos que é importante avaliar a percepção dos enfermeiros de todo o centro hospitalar sobre a cultura de segurança, isto também para perceber se o que encontramos no serviço de urgência se é uma coisa que é só inerente àquele contexto ou se é transversal ao hospital todo. E tenho a referir que nós estabelecemos uma parceria com a Escola Superior de Enfermagem do Porto e que neste momento já temos o projeto aprovado pelo Conselho de Administração, estamos a aguardar o parecer da Comissão de Ética para prosseguirmos com o estudo. Também consideramos pertinente realizar um projeto de melhoria contínua e monitorizar a cultura de segurança do doente periodicamente para também monitorizarmos de alguma forma o impacto do trabalho que estamos a realizar. E numa fase posterior ou futura realmente integrar outros profissionais de saúde, porque os outros profissionais de saúde também têm a sua importância neste contexto, nesta problemática da cultura de segurança e da segurança do doente, e criarmos um grupo maior de investigação e avaliarmos realmente de forma transversal a cultura de segurança no nosso centro hospitalar. Deixo aqui as referências bibliográficas que nós utilizamos para a realização do trabalho e uma mensagem do Dia Internacional da Segurança do Doente do ano 2020, que é sobre manter os profissionais de saúde seguros para também termos os doentes seguros. Dou então por terminada a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Marlene. Iríamos continuar então com as apresentações virtuais, neste caso um póster, que é intitulado Evidência Forense em Urgência, Agressão por Arma Branca e Arma de Fogo, que vai ser apresentada pela colega Liliana Barros. Ora então, bom dia a todos. Quero desde já, em nome do grupo, dar os parabéns à Comissão Organizadora e à Comissão Científica deste primeiro Congresso de Enfermagem em Urgência e Emergência do CHU e a todos os preletores e participantes que têm permitido uma partilha e uma reflexão de temas de uma enorme pertinência e que acredito que vão permitir a todos terminar este Congresso muito mais ricos. Agradeço também em nome do grupo a oportunidade de estar presente e daqui poder apresentar este póster. Este póster foi elaborado no âmbito do mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica Pessoa em Situação Crítica, a que estamos a frequentar na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, e foi elaborado por mim, Liliana Barros, e pelas minhas colegas, a enfermeira Sara Monteiro e a enfermeira Elsa Ferreira. Trabalhamos todas no Serviço de Urgência do Hospital Garcia da Horta e tivemos também sob a orientação da professora Mariana Pereira, a quem também desde já agradecemos. Assim, de forma breve, passo a apresentar o póster intitulado Evidência Forense em Urgência, Agressão por Arma Branca e Arma de Fogo.
Esta foi uma temática que surgiu pelo facto dos enfermeiros do Serviço de Urgência serem os primeiros no atendimento às vítimas de agressão por arma branca e de fogo, e que são estas realmente as armas cujos meios são mais utilizados na prática do crime de homicídio em Portugal. Isto segundo os dados do último relatório publicado pelo Sistema de Segurança Interna referente a 2020. Facilmente compreenderão que perante estes mecanismos de lesão a prioridade é salvar a vida da pessoa em situação crítica e que se nos apresenta numa sala de emergência. Porém, o enfermeiro especialista, enquanto elemento de referência, com formação avançada, deve ir mais além e deve considerar neste contexto a importância de preservação de evidência forense sempre que existam indícios da prática de crime e, no caso de uma agressão por arma branca e arma de fogo, estes indícios devem estar sempre sujeitos a esta prática de crime. Assim, pretendemos como objetivo identificar o papel do enfermeiro especialista na preservação de vestígios na vítima da alegada agressão por arma branca e de fogo no serviço de urgência, realçando também algumas intervenções de enfermagem neste âmbito. De forma a encontrar respostas, realizámos uma revisão de literatura com colheita de dados que decorreu em março deste ano, nas bases de dados da EBSCO-OST e consulta depois de outros documentos e legislação, e selecionámos 6 artigos para análise. Nestes artigos, acabámos por encontrar não só a resposta à pergunta do qual o papel do enfermeiro especialista, como também em procedimentos a adotar nesta preservação de evidência forense no contexto de urgência. E como é que vamos preservar essa evidência? Começamos pelo básico, sempre condições de segurança, portanto temos que utilizar equipamento de proteção individual, como em tudo que fazemos em enfermagem, não só para nos protegermos a nós, como também para proteger as respectivas provas. Preservar esta evidência manipulando o mínimo possível, quer as áreas corporais, quer a roupa e objetos que a vítima possa trazer, e deve-se evitar rasgar e cortar a roupa pelos orifícios de lesão, tendo sempre em atenção que estamos num ambiente de sala de emergência, um ambiente com uma velocidade a 100 à hora, não é? Em que o mais fácil é sempre irmos por um rasgão que já existe numa roupa quando queremos visualizar um tórax. Mas esse rasgão muitas vezes pode ser a porta de entrada da lâmina ou do projétil e, portanto, devemos ter alguma atenção e não rasgar e cortar a roupa por esses orifícios. Para além disso, devemos recolher este tipo de provas e colocá-los em saco de papel separado. Sempre que possível, e aqui falo mais na agressão da arma de fogo, concretamente, e quando temos uma vítima agressor, quase sempre cadáver, devemos proteger a mão da vítima ou do agressor em saco de papel. Isto poderá ter eventualmente vestígios de pólvora, por exemplo. A retirada do projétil, embora não seja feita por nós, é feita por o clínico, mas devemos de visualizar a utilização a retirada deste projétil com pinças que não devem ser de metal, e quando o armazenamos devemos guardá-lo num recipiente com uma compressa estéril, de modo a que não fique danificado e que dessa forma depois siga para a análise forense. As lesões devem ser sempre cobertas em 10 cm em redor com uma compressa esterilizada e com adesivo, e depois, de extrema importância, como em tudo que fazemos, a enfermagem, documentar e registar. E aqui é de extrema importância documentar e registar história, as lesões, podemos utilizar fotografias sempre tiradas com o dispositivo do serviço por causa da proteção de dados, e também utilizar o diagrama corporal presente no registro clínico da violência da Direção-Geral de Saúde. Por fim, entregar as evidências com a identificação da vítima, de quem é que as recolheu, qual foi a data e a hora e qual a descrição do conteúdo. Isto às autoridades competentes, cumprindo assim também a cadeia de custódia, sobre a qual também deve ser preenchido o respectivo formulário da DGS. Estes são alguns dos procedimentos necessários à preservação de evidência forense perante uma agressão por arma branca e arma de fogo. E aqui deixar a reflexão a complexidade de executar estes mesmos procedimentos numa situação crítica, numa sala de emergência, em que, como já referi, a prioridade da equipa é sempre salvar a vida da pessoa, mas espero que alguns reconheçam procedimentos que já implementam na sua prática e que outros tenham agora despertado para pormenores de atendimento holístico à pessoa em situação crítica que até aí não tinham sido considerados ou que tínhamos deixado para segundo plano de forma involuntária, como é óbvio. Assim, ao nível dos resultados, a literatura sugere que o conhecimento do enfermeiro relativo à preservação de provas de evidência forense carece de investimento académico e institucional, e a presença do enfermeiro especialista representa sempre uma mais-valia para esta prática. Estes assumem um papel preponderante no cumprimento da cadeia de custódia e, tal como a literatura nos diz, a aposta em formação de enfermeiros especialistas nos serviços de urgência vai permitir não só preservar esta evidência forense, como não causar atrasos no tratamento e na manutenção da vida da pessoa em situação crítica, suportando investigações policiais futuras e defendendo as vítimas no seu direito à justiça, que é também um dos nossos papéis.
Em título de conclusão, não podemos deixar de realçar que no nosso país está prevista um enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, pessoa em situação crítica, a competência de preservar estes vestígios de indícios de prática de crime e que, através da formação especializada, os enfermeiros de urgência serão capazes de desempenhar um papel de referência na abordagem à vítima da agressão, quer por arma branca, quer por arma de fogo. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Liliana. Iríamos então continuar com o póster seguinte, intitulado Colheita, Preservação e Documentação de Vestígios nas Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, que nos vai ser proferido pela colega Isabel Outeiro. Bom dia. Obrigada pela oportunidade que nos deram e obrigada a todos os que nos assistem e à Comissão Organizadora e Dinamização deste Congresso. Este póster, Colheita e Preservação e Documentação de Vestígios nas Mulheres Vítimas de Violência Doméstica na sua entrada no serviço de urgência, foi elaborado por mim, Isabel Outeiro, pela Nádia Costa, pela Tatiana Roda, pelo Vítor Elias, sobre acompanhamento da professora Mariana Pereira. E ele está inserido no mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica à Pessoa em Situação Crítica da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Nós escolhemos este tema porque em Portugal, no ano 2020, a violência doméstica foi a tipologia de crime mais participada, cometida maioritariamente pelos cônjuges contra as mulheres com uma média de idades de 40 anos e grau académico superior. Como nós todos sabemos, a violência doméstica é um crime público definido legalmente como a inflição de maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais ao cônjuge ou ex-cônjuge ou relação análoga que coabitem ou não. As vítimas deste tipo de crime são muitas vezes encaminhadas para os hospitais. No entanto, a prestação de cuidados às mulheres vítimas de violência doméstica são um desafio para os profissionais, em especial para os enfermeiros, porque se por um lado não existem modelos estruturados de atuação, por outro lado é necessário preservar os vestígios que podem revelar-se essenciais para a investigação. Eu falo de vestígios e não de provas, porque os vestígios são quaisquer itens que podem ser recolhidos para posteriormente serem analisados pela investigação criminal e serem usados ou não como indícios. Para que a ideia fique clara, ressalto que nós, os enfermeiros, recolhemos vestígios que, depois de analisados pela investigação criminal e aceitos na apresentação ao juiz, se podem transformar em provas para o processo criminal. Com o intuito de dar resposta à questão quais as intervenções de enfermagem na colheita, preservação e documentação de vestígios nas mulheres vítimas de violência doméstica admitidas no serviço de urgência, realizamos uma scoping review com pesquisas no RICAP, no Repositório Nacional, e nas bases de dados do motor de busca da EBSCOhost nos meses de fevereiro e março de 2022. A pesquisa resultante da frase booleana Nursing and Women and Violence and Forensic gerou 181 resultados. Foram então introduzidos os critérios de inclusão e exclusão, a literatura mais recente, publicada nos últimos 5 anos, e texto completo tendo-se obtido 7 resultados. Da leitura completa destes artigos, foi possível concluir que, na maioria das situações de violência doméstica, os enfermeiros são os primeiros profissionais com quem as mulheres se deparam na chegada ao serviço de urgência. No entanto, e apesar de se encontrarem numa posição privilegiada, os enfermeiros demonstram dificuldades em relação aos procedimentos a efetuar na identificação, recolha e preservação de vestígios, nos quais se incluem todas as marcas materiais, sinais e objetos que conduzem à descoberta do autor do crime por se encontrarem relacionados. Perante estas vítimas, o enfermeiro, após prestar os cuidados essenciais, deve recolher dados sobre o caso, instituir medidas de segurança e participar ativamente na recolha de vestígios e documentação dos achados e tratamento instituído. Deve então realizar um exame físico completo e remover toda a roupa, descrevendo e fotografando lesões, bem como efetuar registros completos, legíveis e precisos em notas de enfermagem e em diagrama corporal. Uma vez que a violência doméstica é crime público, a situação deve ser denunciada e a vítima deve ser encaminhada para serviços de apoio psicológico, social e legal. Mas então, como é que nós devemos atuar? Nós, enfermeiros, devemos atuar. Como a minha colega já disse, a Sara, devemos sempre usar equipamento de proteção individual para evitar a contaminação dos vestígios. Devemos procurar e despistar lesões suspeitas, pois até prova em contrário, toda a vítima de violência doméstica foi também vítima de agressão sexual e, como tal, deve fazer-se recolha dos dados com vista ao seu despiste. Devem ser fotografadas lesões com a escala métrica e descrever lesões pormenorizadamente, porque o tratamento ou as intervenções cirúrgicas destroem vestígios. Por isso devem ser tiradas fotografias da vítima antes da abordagem ser executada, mas se tal não for possível, devem ser usados os diagramas corporais. A roupa deve ser preservada. Os vestígios são frágeis e de fácil destruição. Vestígios como areia, cabelos, podem perder-se facilmente. E a roupa representa
um papel importante, uma vez que pode conter diversos vestígios. No entanto, na maior parte das vezes é descurada e muitas vezes contaminada. Assim, deve ser empacotada em saco de papel, cada item separadamente, manuseando-os o menos possível, evitando assim a contaminação cruzada. Tal como a Sara já disse, deve-se proteger as mãos das vítimas com sacos de papel, pois podem existir resíduos debaixo das unhas da vítima que poderão ser essenciais para a investigação criminal. Deve-se documentar de forma legível e completa e precisa os achados e procedimentos realizados em notas de enfermagem em diagrama corporal e documentar a história da vítima usando expressões como segundo a vítima. Isto tem como objetivo a proteção da privacidade desta, evitando reavaliações constantes. Para concluir esta apresentação, resta-me ressalvar que, apesar da violência doméstica ser um tema bastante divulgado, existe uma subnotificação dos casos devido a estigmas sociais, medo de represálias e preconceito. Os enfermeiros, enquanto elementos da equipa multidisciplinar de investigação criminal, devem possuir conhecimentos sobre como preservar vestígios e as técnicas forenses devem ser incorporadas nas rotinas de entrevista e tratamento de forma a assegurar a cadeia de custódia. Neste sentido, é urgente o desenvolvimento de competências que visem uma intervenção adequada, assegurando a eficiência dos cuidados de enfermagem, preservando os vestígios de indícios da prática de crime. Obrigada. Muito obrigado, Isabel. Iríamos então continuar para o último póster virtual, que se intitula Adesão aos equipamentos de proteção individual na urgência, protocolo de revisão, que vai ser apresentado pela colega Natália Mendonça. Ok, pronto. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada por terem permitido que eu venha divulgar o trabalho que tenho feito. Este trabalho está a ser desenvolvido no âmbito académico, num mestrado que eu estou a realizar na Escola Superior de Enfermagem Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, em Oliveira das Meias. Foi realizado por mim, que trabalho nos Açores, pelo enfermeiro Fábio Coelho, que é professor adjunto da Universidade dos Açores, sob a orientação da professora Sónia Novaes, que é a professora doutora da Escola Superior de Enfermagem do Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, de Oliveira das Meias. Isto é uma parte do meu trabalho final, que é um projeto de melhoria, e esta será a minha fundamentação teórica. O trabalho surge após termos tido conhecimento de um artigo sobre as medidas de proteção para infecções respiratórias, e tendo em conta os últimos 2 anos do nosso país e do mundo, decidimos enverdar também por isto a nível de cultura de segurança, o porquê da adesão ou não ao equipamento de proteção individual na urgência. E então porquê? Porque o mundo sofreu uma grande alteração com esta pandemia, o SARS-CoV-2, um coronavírus que pouco nós sabíamos, que apareceu em Wuhan em 2019, em dezembro, e que depois, a 11 de março de 2020, foi dada pela OMS como pandemia a nível mundial. O desconhecimento que nós tínhamos desta situação, o diagnóstico, o tratamento, as medidas de prevenção, devido à sua elevada transmissibilidade, as elevadas taxas de mortalidade e de morbilidade que por nós são conhecidas, os profissionais infectados decidimos enverdar por aqui. Porque a própria gestão estratégica da OMS diz que a utilização do EPI, a otimização e o uso racional disto, porque houve uma escassez inicial a nível de EPIs, que faz com que nós tenhamos que perceber como aderir e de que forma utilizar racionalmente. E a gestão de topo tem que estar incluída nisto. Então, o nosso objetivo é identificar os fatores que influenciam a adesão do EPI dos profissionais de saúde num serviço de urgência em contexto de pandemia. Por profissionais de saúde nós consideramos todos aqueles que desempenham funções no serviço de urgência. Posso-vos dizer que este trabalho está a ser desenvolvido em 2 hospitais da região autónoma dos Açores, já com consentimentos de comissões de ética e de conselhos de administração. A scoping será a nossa fundamentação teórica, baseada no modelo de Joanna Briggs e tendo como mnemónica o PPC. Posso-vos dizer que quanto ao nosso PPC não encontramos artigos específicos do contexto de urgência. Tivemos que reformular a nossa pesquisa e conseguimos adaptar artigos de contexto hospitalar que são adaptáveis à urgência com as medidas e as intervenções, porque pretendemos implementar medidas e estratégias que possam ser reavaliadas e reauditadas depois. Neste momento fizemos a pesquisa nas diversas bases de dados, utilizamos o agregador de dados da EBSCO e já estamos 2 revisores a ver artigos, selecionamos de 1029 artigos, vamos ler 132 na íntegra. Já estamos a fazer isso e dos resultados que obtemos até agora.
Os fatores de adesão ao EPI não dependem unicamente dos conhecimentos individuais e das crenças que os profissionais têm, mas sim também de fatores estruturais e organizacionais. A disposição, a quantidade, a localização, os circuitos, tudo isto influencia os motivos para os profissionais aderirem. Posso-vos dizer que este projeto incluiu um questionário divulgado a profissionais de ambos os serviços, que foi validado por outros profissionais de serviços de urgência de outras instituições, e formulários da DGS quanto à higiene das mãos, a utilização do EPI e ao uso das luvas, porque estas são medidas que têm ligação direta à proteção dos profissionais, e se nós não protegermos os nossos profissionais, os capacitarmos, se não emitirmos orientações claras quanto ao serviço, nós não vamos estar a prestar um cuidado de melhoria e aquele cuidado que protegerá tanto os utentes, porque na urgência atendemos utentes Covid e utentes não Covid, e se não protegermos também os nossos profissionais de saúde, o serviço não vai aguentar e já existe uma exaustão emocional e psicológica e física de todos nós. Estes resultados serão apresentados num prisma e o nosso objetivo é publicarmos um artigo com esta scoping e depois compararmos os contextos, que é no Hospital da Horta, na Ilha do Faial e no Hospital da Ilha Terceira. Compararmos os resultados e as medidas. Os grupos de coordenação local do PPCIRA de ambos os hospitais também nos estão a dar apoio. Para o futuro, nós esperamos que isto possa permitir que hajam mais trabalhos realizados, mais estudos feitos sobre isto, porque esta não será a única pandemia que nós vamos passar. E se não tivermos orientações, momentos de treino, que os profissionais frisam isso no questionário, não só aquele treino inicial, o treino de retirar hábitos, de melhorar o dia-a-dia, porque nós vamos adotando hábitos e vamos facilitando. Existirem protocolos claros nos serviços, saberem os circuitos, as guidelines nacionais e internacionais, para que possamos enfrentar uma situação destas no futuro com menos sobrecarga e com mais clareza, sabendo o que estamos a fazer. Obrigada. Olá, bom dia. O meu nome é Marta, sou enfermeira especialista em saúde comunitária no Serviço de Urgência Básica de São Pedro do Sul, pertence ao LACES Dom Lafões, e venho aqui apresentar-vos o estudo do impacto da pandemia na afluência a este Serviço de Urgência Básico. Este trabalho foi realizado em parceria com uma colega de serviço, Mónica Martins, mais 3 colegas da Delegação Regional do Centro do INEM, o enfermeiro Pedro, a enfermeira Cristina e a enfermeira Lénia. O Serviço de Urgência Básica dá resposta à população do Concelho de Oliveira de Frades, Castro Daire, Vouzela e São Pedro do Sul, com um total de 44 mil habitantes, sendo que o nosso hospital de referência médico-cirúrgica é o Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Tondela Viseu. O objetivo deste estudo foi conhecer e comparar as admissões realizadas entre os anos antes da pandemia, portanto 2017 a 2019, e comparar com as admissões no ano de 2020 e 2021, antes de pandemia, e que ainda está presente. Tratou-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo, onde foi feita a análise do número de admissões, a proveniência dos doentes admitidos, o seu destino, a taxa de mortalidade e as adaptações realizadas no serviço perante este cenário pandémico. Foram cumpridos todos os trâmites legais e assegurada a confidencialidade dos dados e os dados foram analisados em SPS versão 28. Dos resultados obtidos, podemos verificar que realmente houve uma diminuição acentuada na admissão dos doentes na transição de 2017-2019 para o ano de 2020-2021. Esta diminuição foi bastante significativa. Nós tínhamos uma média de 80 doentes diários, passámos a ter uma média respectiva de 50 e 55 admissões diárias no ano 2020-2021. Foi quase um terço dos doentes que nós perdemos, entre aspas, portanto deixaram de procurar os nossos cuidados. Esta diminuição foi mais acentuada nas faixas etárias mais jovens, se bem que ali a partir dos 70 anos, mais ou menos, a diferença de procura dos cuidados de saúde ao nosso serviço não sofreu esta diminuição, mas realmente, como se pode ver neste gráfico em baixo, a média das idades nos períodos antes e durante a pandemia sofreu um impacto bastante grande. A maioria dos nossos doentes vem habitualmente por admissão direta, portanto entram pelo pé próprio, sendo que a admissão via INEM ou via SNS 24 tem valores praticamente residuais no nosso serviço. No entanto, quando nós analisamos os dados analisando o período de 2020, reparamos que as admissões por via
foram encaminhados pela Saúde 24 tiveram um aumento significativo e isto em parte cumprindo também as direções da DGS, as pessoas ligavam para a linha Saúde 24 e eram encaminhadas para o nosso serviço, mas nota-se perfeitamente que há ali uma diminuição das admissões diretas. Nós tínhamos sempre taxas de admissão superior a 93%, as pessoas dirigiam-se diretamente e aqui passou para 91%, o que faz é uma diferença bastante acentuada. O encaminhamento, obviamente, para o serviço de urgência de Tondela Viseu também diminuiu, teve um impacto bastante significativo, mas também porque houve uma diminuição da admissão aos doentes neste serviço. Quanto às causas de admissão, não houve grande alteração, no entanto, ressalvar que as admissões por acidentes escolares teve sim um impacto significativo, em parte também justificado pelo isolamento e pela suspensão das atividades escolares. Quanto ao destino, já disse então que os números diminuíram nas transferências que nós fizemos para o Hospital de Tondela Viseu. Quanto à mortalidade, em números absolutos não houve diferença entre os doentes saídos como falecidos, no entanto, quando fazemos o peso do número de admissões neste serviço, juntamente com o número de falecidos, nós passamos a ter uma taxa de mortalidade de 0,11% para 0,19%, o que também acompanha a taxa de mortalidade que aumentou entre o ano 2019 e 2020, quer na região de Lafões, quer mesmo em contexto nacional. Como qualquer serviço de urgência, nós também tivemos que adaptar aqui por causa das questões da pandemia. Foi criada uma consulta da ADR, que no primeiro gráfico superior podemos verificar que o número de consultas inicialmente era mais baixo e à medida que a pandemia foi evoluindo, também foram evoluindo e aumentando o número de consultas em doentes para a ADR. No entanto, no início, as transferências dos doentes da ADR para o Hospital de Viseu foi bastante elevado, também em parte porque não tínhamos os diagnósticos os testes rápidos de antigénio e porque também não sabíamos muito bem a evolução da doença, mas para o final do ano de 2021, é uma análise mensal, para o ano de 2021 já se começam a diminuir o número de transferências de doentes ADR para o Hospital de Viseu, também é justificado por uma maior cobertura de vacinal dos doentes, uma menor gravidade da doença e pelo facto de termos os testes. Portanto, não há conclusões neste trabalho, há realmente reter que neste serviço sofreu bastante uma diminuição da afluência, justificada pelas camadas mais jovens, houve uma menor transferência dos doentes, os doentes vieram mais encaminhados pela Saúde 24 comparativamente a anos anteriores, a taxa de mortalidade e a mortalidade nesta região também aumentou e os ADRs sofreram a evolução normal que a doença também teve no nosso país, portanto um aumento de consultas, mas uma menor transferência de doentes graves para o Hospital de Viseu, atendendo também à menor gravidade da doença. E é isto que eu vos trago hoje. Muito obrigada. E iríamos então continuar para a nossa última comunicação deste painel, agora da parte da manhã, que é intitulado Fibrinólise no acidente vascular cerebral, experiência de um hospital distrital. Não temos a colega Helena não, Sofia Catarina também não. Online também não temos ninguém, certo? Adicionalmente. Terminamos mais cedo. Então abriria, se calhar, um espaço para questões que podem ser colocadas pelos colegas online, naturalmente, questões que podem ser colocadas pelos colegas presencialmente. E teríamos aqui um intervalo ainda generoso que podemos usar para discussão, até porque estes eventos, acho que o mais positivo que nós trazemos é a partilha de experiências e mesmo de práticas que temos. Ok, então não sei se existem mais questões na sala. Estou já muito a timidez, nem parece que é da nossa área, que somos os primeiros a chegar-nos à frente numa situação de emergência e urgência. Eu tenho sempre algumas questões, pronto, já faz parte de quem me conhece e naturalmente acho que é o espaço indicado. Eu tinha, não é uma questão, mais uma vez é uma provocação, e julgo que até posso direcionar isto para os colegas, pode ser para a colega Isabel Oteiro ou mesmo para a colega Liliana Barro, porque isto enquadra-se na questão da enfermagem forense. A verdade é que nós durante muitos anos já vimos sair legislação específica, já fazemos formação nesta área. Eu já perdi a conta aos anos que já ouvi a primeira vez o colega Albino falar disto e entre outras muitas pessoas. Já temos competência.
eu faço a seguinte provocação: para quando é que nós vamos começar a fazer isto efetivamente? Porque eu tenho até colaborado e feito também alguma investigação, e a própria investigação está dependente disto, porque nós avaliamos os conhecimentos, temos os colegas com a formação, só que a verdade é, como não temos estudos de como é que foi feita a colheita dos vestígios, como é que as práticas são efetivas, a verdade é que a própria investigação acaba por não sedimentar nesse ponto. E se calhar colocava até a questão às duas colegas, falassem um bocado da experiência delas, o que é que acham do que eu falei. Queremos aqui um espaço de partilha neste campo. Eu posso começar? Eu não sei quando é que isto vai arrancar de forma eficaz no país todo. Sei que estão sendo criados grupos de trabalho na minha instituição. Eu trabalho no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. No ano pré-Covid, e isto parece que já foi há muito tempo, no ano pré-Covid estavam a ser criados grupos de trabalho para criarem normas específicas, mesmo com a Polícia Judiciária, estava a ser feito um grupo de trabalho assim em parceria. No entanto, veio o Covid e isto voltou a parar tudo e desde essa altura nunca mais se voltou a tocar no assunto. É urgente voltarmos a pegar nisto, é urgente voltarmos a falarmos nestas situações, mas para quando? Isso é uma pergunta sem resposta fácil. Eu partilho um pouco da opinião da Isabel, e a Isabel já está um bocadinho mais avançada a nível institucional do que a nossa experiência no Garcia da Horta. Nós realmente não temos nada feito nesta área. Aliás, foi através deste mestrado que tivemos a oportunidade de perceber a importância e o papel do enfermeiro nesta área em específico, porque até aí pouco se falava do assunto na minha instituição e no serviço de urgência da minha instituição. E realmente depois, através do mestrado, conseguimos perceber a importância que isto tem. Como diz o enfermeiro Eduardo, realmente, para quando é que isto vai começar a ser execuível? Eu acho que há muita falta de formação, e da mesma forma que eu, e falo por experiência própria, desconhecia algumas formas de atuar nesta área, acredito que a maioria dos colegas o desconheça, embora já haja, como diz, estudos nesta área há bastantes anos, já há grupos de trabalho, já há pós-graduações na área forense. De qualquer das formas, é uma área ainda muito cinzenta para o enfermeiro. O enfermeiro de urgência pensa sempre, como eu dizia na apresentação, na manutenção da vida e em salvar a vida numa sala de emergência, mas acho que esquecemos um bocadinho este lado, que também é de extrema importância. E, portanto, tal como a Isabel diz, eu acho que é urgente, emergente, começarmos a trabalhar isto nas instituições, porque já existe muito trabalho feito a nível de... Não existe trabalho feito a nível de investigação, como diz o enfermeiro Eduardo, existe muito pouco, mas temos que avançar para algum lado, e eu acho que formar as equipas é extremamente importante nos nossos contextos, e acho que é por aí que podemos começar, porque acabamos por criar este bichinho nas pessoas, e ao criarmos esta vontade, também provavelmente vai haver mais vontade também de investigar e de criar evidência científica sobre isto. Ok, muito obrigado. Eu tinha aqui também uma curiosidade, porque a verdade é que nós passámos a primeira vaga do Covid a falar tanto de serviços de urgência fim de linha, o impacto que isto tem nas instituições, mas a verdade, eu sempre tive esta podemos chamar curiosidade, e a questionar a colega Marta sobre isso. Se nós, do ponto de vista terminal, e podíamos dizer que os recursos todos sentimos estas dificuldades, como é que uma urgência básica e com estes níveis de afluência, como é que vocês se aguentaram? Se nos pudesse falar um bocado de como é que as coisas correram, qual é que foi a sua experiência? Obrigada pela questão.
Nós realmente, logo nos primeiros dias quando começou a pandemia, nós estávamos todos um pouco assustados. Primeiro porque temos uma população muito envelhecida e com certeza com as comorbilidades associadas à idade, e estávamos um pouco preocupados porque somos um serviço extremamente pequeno, um serviço de urgência básico, trabalhamos sempre com os mínimos dos mínimos, com equipamentos mínimos dos mínimos, pronto. E estávamos preocupados com a afluência crescente, mas não sabemos como é que foi no resto do país a nível de serviço de urgência básico, mas nós efetivamente tivemos uma diminuição muito acentuada, que nos causou obviamente muita preocupação. Nós colocámos a questão onde é que estão os AVCs, os infartos, ninguém nos cai aqui. Eu tive turnos em que tive 15 doentes vistos num dia, o que nos trouxe muita preocupação, porque de 80 por dia para depois 15 na altura mesmo do primeiro lockdown, trouxe-nos preocupação. Portanto, nós, ao contrário dos serviços de urgência polivalentes em que caiu para cá tudo, os nossos doentes refugiaram-se em casa. Portanto, é a conclusão que nós suspeitamos, e agora, atualmente, estamos a pagar isso, porque estamos outra vez com níveis de 100 por dia, não é 80, é 100, doentes completamente descompensados, que durante estes 2 anos estiveram confinados em casa com receio e que agora nós não temos ponta para onde lhes pegue. Muito obrigado, Marta. E se calhar, se não temos mais questões, eu também daria por encerrado este painel, desejando a todos um bom almoço, os que estão em casa e naturalmente os presentes, e desejar uma continuação de uma ótima tarde de trabalho. Obrigado.